Do senhor, eu sou o Thiago Rian. Bom, e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Dessa vez eu vou fazer um vídeo. A minha ideia era trazer uma parte 3 da conversa cristã, mas eu realmente recebi uma vontade muito grande de fazer um vídeo sobre Sabedoria 4. Um texto o qual eu estava lendo recentemente. E bom, Sabedoria, como o próprio nome diz, é um livro de sabedoria, né? É meio óbvio isso. Mas o que esse texto ele nos revela, o que ele quer realmente dizer? O texto ele já começa muito interessante. Ele começa com Sabedoria 4:1. Mais vale uma vida sem filhos, mais rica de virtudes. Só memória será imortal. Ou seja, ele já começa já com essa paulada já inicial. O que ele quis dizer exatamente com isso? Ele quis dizer que, independentemente se você vai ter filhos ou não na vida, isso significa que independente se você vai conseguir passar a sua vida, a sua geração, independentemente disso, o que mais vale não é só as coisas mundanas, as coisas que estão nesse mundo. O que mais vale não é só você ter filhos, ou por exemplo, ter várias mulheres e ter filhos. O que vale é uma vida com virtude. Então, mesmo que você não consiga passar a sua geração, não consiga passar para o seu descendente, o que realmente vale é uma vida com Cristo e com virtudes. E bom, depois disso a gente vai para Sabedoria 4:4, outra parte muito interessante aqui do vídeo, né, do texto. E Sabedoria 4:4 ela vai falar: ainda por algum tempo estenda seus ramos, estando estável e excitado será abalada pelo vento, e pela violência da tempestade será desarraigada. E o da hora não é só esse texto, o da hora é a continuação inicial desse texto. Porque a gente tem a continuação dele, desse texto não, né, desse versículo, que é logo assim: os galhos serão quebrados antes do desenvolvimento, o fruto dele será inútil e verde demais para ser comido, e impróprio para qualquer uso. O que ele quis dizer aqui foi mais um processo. Toda cristã passará por um processo, passará por tribulações, passará por muitas coisas que o abalarão, né? E o abalar, e isso dará frutos e quebrará galhos, ou seja, quebrará ciclos e frutos que são impuros, para que algo novo venha. Assim como, por exemplo, podar uma árvore. Você poda para ela crescer mais. Além disso, bom, eu usei um comando para voltar aqui de dia. Além disso, a gente tem o próximo, que também achei muito interessante. Ele agradou a Deus e foi amado. Assim Deus o transferiu no meio dos pecadores, onde viva. Ou seja, ele amou a Deus e Deus fez questão especificamente de tirar ele dos pecadores, transferiu eles dos pecadores. Esse versículo ele é um pouquinho mais difícil de entender. Porque às vezes Deus pode colocar a gente num lugar com pecadores, especificamente para a gente converter eles. Afinal, a sua vida pode ser o único evangelho que muitas pessoas vão ver. Mas, ao mesmo tempo, ele ensina que o próprio Deus tira a gente muitas vezes de lugares horríveis, lugares que podem fazer você pecar e você se afastar. Então, portas que foram fechadas, talvez foram fechadas por intermédio do próprio Deus. E esse versículo nos ensina realmente isso, nos ensina que muitas coisas passam a Deus. E também, se eu for voltar para o versículo anterior, isso tem a ver com processos também. Mostra que todo mundo passará por processos. E esses processos poderão ser, por exemplo, portas sendo fechadas. Então, mais uma parte interessante do versículo. E bom, logo em seguida a gente encontra mais alguns versículos. A gente encontra: foi arrebatado para que a malícia não o corrompesse o sentido, nem a angústia lhe pesasse a alma. E esse já é o versículo 11 desse número. Logo em seguida a gente entra no versículo 12, porque o fascismo do vício atira o véu sobre a beleza moral, e o movimento das paixões mina sua alma influente. Ele está falando aqui claramente que ter vícios não vale a pena,
e que a pessoa saiu especificamente para não ser corrompida. Ele reforça a ideia da pessoa sair para não ser corrompida. E é claro que esse livro, ele é, como podemos ver, muita coisa sobre a sabedoria e muitos conselhos de vida. Ele nos ensina a ter muitos, como é que pode dizer? Nos ensina muitos processos que às vezes a gente passa e não entende. E chegando já para Sabedoria 18, eles verão, mostrarão desprezo, mas o Senhor zombará deles. A gente pode também complementar, porque esse é o 18. E depois disso serão cadáveres sem honra, desastrados entre os mortos, numa eterna agonia, porque eles o ferirá e o precipitará sem voz, arrebatá-los nas suas bases e mergulhará na última desolação. Eles serão entregues à dor e a memória deles perecerá. O que ele quis dizer exatamente aqui é que quem zombará de Deus será punido. Quem mexer com Deus será punido. E que Deus vai ao intermédio do seu Espírito. E o que eu queria dizer realmente nesse vídeo, primeiramente, que esse é um dos livros mais interessantes da Bíblia. Justamente porque ele ensina uma grande sabedoria. E além disso, eu quis vir aqui dizer porque esse livro pode nos ajudar a entender esse versículo, muitos processos nessa. E que esse versículo também possa ajudar muita gente a entender muitos dos nossos processos, pois muitas vezes não entendemos os processos que a gente passa especificamente. Pode ser para nos preparar. E que a gente entra claramente com a história, de Jó. Jó, por exemplo, foi testado. Recebemos um teste, recebeu uma provação, e ele passou na provação e a sua recompensa foi em dobro. Porque quem é fiel nas coisas pequenas será também nas coisas grandes. Por isso que a gente tem que entender especificamente os processos que a gente passa e o porquê a gente passa por esses processos. E também que Deus dará oportunidades e proverá isso. Eu recomendo vocês lerem o versículo completo. O versículo não, né? O texto completo. Para vocês mesmos adquirirem suas próprias interpretações e etc. Então eu recomendo que vocês vão atrás desse versículo. E bom, esse seria o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Na paz do Senhor. Fui. Amém.